Mais uma vez citaram George Orwell para falar do ministro aí, Alexandre de Moraes. Enfim, citaram que ele, né, o que ele está fazendo é digno de uma obra orwelliana, né, de uma obra de George Orwell. E muita gente não tem essa referência. Eu já estou prolongando faz muito tempo isso, tá na hora de a gente falar de George Orwell. E se eu não aproveitar a maior ditadura que a gente teve no Brasil para falar disso, talvez eu não tenha mais tempo. Aí talvez eu esteja exagerando no caso da maior ditadura, a gente já teve outra ditadura, eu não tô afim de comparar ditaduras, eu não apoio a anterior e não vou apoiar essa, só para deixar claro, né? Enfim, eu não sou a favor de ditaduras, nem a de El Salvador eu acho que vai terminar bem, tá? Por mais que seja uma ditadura muito bem intencionada, que o povo todo esteja adorando, eu não acho que vai acabar bem, pelo simples fato de que é assim que as ditaduras funcionam, né? É difícil você. Enfim, eu não vou falar de El Salvador agora, mas é difícil você conseguir ter uma saída segura de uma ditadura, né? E por que estão comparando o nosso excelentíssimo ministro salvando a democracia com George Orwell, né? Será que a gente consegue achar algumas relações? Vamos começar então do começo. Primeira coisa, quando o livro do George Orwell começa, isso é uma coisa que pouca gente lembra, né? É, o Winston ele está fazendo uma coisa muito perigosa, uma coisa que não se deve fazer de maneira alguma. O Winston está escrevendo um diário. E é isso, o livro já começa retratando isso como uma coisa que, meu Deus, que só por esse crime eu já posso ser preso. Na verdade, só por ter pensado nisso eu já posso ser preso. E aí voltamos para 2025, né? Que a gente está analisando um golpe de Estado baseado numa minuta. Para quem não entende, tá? O básico de direito, eu não sou um jurista também. Mas assim, uma minuta é alguém escrever um plano num papel. É isso, né? E por óbvio, isso não é crime, tá? O que seria crime? Se eu fosse lá, comprasse a arma para fazer o crime, seria um crime? Se eu comprei legalmente, obviamente, né? Mas se eu comprei uma corda para enforcar a pessoa, não, comprar corda ainda não é crime. Ah, mas eu fui até a rua da pessoa, até a casa da pessoa. Aí chegando lá, eu desisti de enforcar ela. É crime? Não, ainda não. Entendeu? Então, o tanto de passos que você tem que dar para caracterizar crime, a gente está discutindo por enquanto crime de pensamento, né? Então, o primeiro ponto a favor de Xandão ser uma obra de George Orwell é sim o crime de pensamento, né? Uma coisa que o George Orwell tinha pensado lá atrás. E, bom, para quem lembra da história também, né? Ou para quem não lembra, aproveita aqui para ter esse breve resumo. O Winston ele trabalhava na seção de alteração do passado, né? Ele estava no jornal reescrevendo a história, né? Alterando a história. E acredito que sim, esse é um segundo ponto aí que a gente pode fazer um paralelo legal entre os dois, né? Para quem não sabe, toda essa trama aí de acabar com o bolsonarismo teve que passar por destruição da Lava Jato, né? Enfim, nada valeu, né? Todas as provas, todos os crimes, todo o dinheiro que foi devolvido, tudo isso daí sumiu. Virou é, fake news bolsonarista, né? Então, sim, a alteração do passado acho que é uma coisa importante, que está presente aí nas duas histórias. Outra coisa de George Orwell, o duplo pensar. O que é o duplo pensar? Você dizer duas coisas diferentes, duas coisas que se contradizem e continuar acreditando nas duas coisas, né? Isso é duplo pensar. Em português a gente poderia traduzir talvez como dissonância cognitiva ou talvez como hipocrisia, né? A gente sempre fala hipocrisia nesses casos. Por exemplo, você é a favor de tarifas, mas não quando são aplicadas contra o Brasil, né? Ou, enfim, dizendo que o governo de lá não pode fazer isso por algum motivo, né? Você é a favor da soberania, mas mandar um avião resgatar a primeira-dama no Peru,
que foi presa, né? Foi presa, passou pelo processo todo e foi presa. Estava em prisão domiciliar, né? Outra coisa, você dizer que a justiça é independente, que um país não deve influenciar na justiça do outro, mas você ir, por exemplo, para a Argentina, dizendo claramente que quer liberdade para Cristina Kirchner, né? E no caso do Xandão? No caso do Xandão é só comparar o Xandão do passado com o Xandão do presente, né? Quando ele dizia que se você não quiser ter críticas, você não seja uma figura pública e algo do tipo, e não seja política, não entre pra política. E hoje em dia prender, né, pessoas por criticar a corte, essencialmente, né? E pior, não só prender aqui no Brasil, mas tamanha confiança de você pedir extradição, né, de Alan dos Santos, de Oswaldo Eustáquio, por e-mail, né, sem passar por todo o processo de cartas rogatórias, porque, né, demoraria muito e a gente precisa criar esse golpe rápido. Então, sim, duplo pensar, né? Então, alteração do passado, sim, duplo pensar, sim. Novilíngua. O que é novilíngua, né? Antes de tudo, novilíngua é você ter uma língua nova e a ideia da língua nova é que justamente, na verdade, a ideia da novilíngua era mais apagar palavras, tá? Do que criar palavras novas. Então, assim, por exemplo, você já tem bom. Pra que você precisa de uma palavra como ruim, péssimo? Não, você pode ter desbom, né? Ou mais que desbom, tri mais que desbom, né? Se for muito desbom. Enfim, então você não precisa, né? Ruim, péssimo e tal. Você pode tirar várias palavras aí do vocabulário. Só que, lógico, com o objetivo de chegar no ponto de tirar palavras como liberdade e talvez as pessoas nunca mais digam essa palavra, né? Então, assim, por mais que a gente tenha ataques à liberdade de expressão, eu não vejo por parte da corte a tentativa de eliminar palavras. Talvez por parte do governo, né? Mas aí tá mais na criação de palavras. O que que entra também na nova língua, né? Por exemplo, pronome neutro, né? Por que não? Inclusive o pronome neutro bem conveniente, né? Porque quando tinha mulher, uma presidente mulher queria ser chamada de presidenta, sendo que depois ela mesma se apresentou como presidente de um banco, né? Mas enfim, ela queria se apresentar como presidenta, sendo que hoje em dia eles brigam por pronome neutro, né? Coisas que se contradizem completamente. E aí, gente, pra quem não conhece a trama, eu vou aproveitar, acho que eu não vou fazer outro livro de 1984, né? Pra quem não conhece a trama, então, o Winston, ele acaba conhecendo uma moça, a Julia, e eles tentam acabar com o regime, né, que eles viviam. E segundo eles, a esperança estava nas proles, porque eles, como funcionários do partido, eram muito supervisionados, né? Eram supervisionados pelas teletelas, que é outro ponto importante também, né? Nossa, como é bom ouvir contando a história, né? O que são teletelas? É o governo supervisionando o que você está fazendo na sua casa, o que você, o que você faz na sua vida privada, né? E criminalizando isso, né? Então, tivemos isso. Agora que saiu Vaza-Toga 2, sim, tivemos isso, né? O governo supervisionando postagens em redes sociais para dizer se a pessoa era golpista ou não. Sendo que muitas vezes não tinham nem postagens recentes, eles se contentaram com postagens de 2018, enfim, criticando o governo, para eles já era o suficiente. E olha que engraçado, né? Se a gente fosse considerar a postagem de 2018, talvez nenhum ministro escaparia, né? Talvez o ministro tivesse que responder também, porque ele, né, eles criticavam o PT, até a Vaza Jato, até a Lava Jato chegar neles, com aquela história do amigo do meu pai, eles criticavam muito esse governo também, né? Eles estavam contentes com a Lava Jato, que só deixa claro que eles são PSDB, né? PSDB, PMDB são esse centrão aí que ninguém vota, mas que tem muita influência em Brasília, né? Muitos favores aí devidos. O que mais que temos? Então, Winston
né? Ele é vigiado pela teletela, conhece a tal da Júlia, isso acelerando muito a história, obviamente, né? Conhece a Júlia, eles têm 2 minutos de ódio, né? Onde as pessoas do partido vão lá odiar o inimigo externo, que é uma coisa legal também, né? Inclusive o inimigo externo tem nome de judeu, né? Nesse livro. Enfim, no caso, o inimigo externo, agora os Estados Unidos, mas até os judeus, né? O pessoal não conseguiu, né? Eles adoram empurrar o Hitler pro outro lado, né? Aliás, não vou falar esse nome, né? O cara do bigodinho pro outro lado. Mas eles continuam odiando os judeus, né? Anos depois, né? Continuam dizendo coisas como do rio ao mar, né? Tipo assim, exterminando os judeus no meio do caminho. E olha que legal, né? A tentativa. Legal, né? Que trágico. A tentativa que foi feita de queimar o ex-presidente a todo custo, né? Durante esse tempo todo. E basicamente proibir, né? Que se gostasse do ex-presidente. Então, assim, prendendo apoiadores, né? Prendendo pessoas comuns, prendendo todo mundo em volta do ex-presidente. Enfim, que não fosse causar tanta comoção popular, né? Para tentar manter a situação sob o controle, mas deixando claro, né? Que apoiar publicamente o ex-presidente poderia ser visto como crime, e ao mesmo tempo que criticar o atual presidente seria investigado, né? Como foi a moça que gritou Lula ladrão na rua, né? Temos outras coisas interessantes, né? A partir do momento que a trama então vai passando, eles vão planejando como acabar com o regime. E no final das contas, no final das contas a gente percebe que assim, que o grande objetivo não é não é acabar com o Winston, né? Não é literalmente assassinar o Winston, é fazer com que ele se arrependa, né? Com que ele mude de ideia. E eles fazem isso com base em tortura, né? Bom, nesse regime eu não acredito que eles tinham esperança de realmente fazer as pessoas se arrependerem, mas eles usaram sim de tortura para fazer as pessoas as pessoas dizerem o que era conveniente para eles, né? Fazer as delações premiadas. E olha que interessante, né? Mais uma vez, muita gente vai dizer que não se compara com as torturas do regime militar, porque lá eles faziam torturas físicas, né? Enfiavam rato não sei onde. Enfim, mas a gente tem a Convenção de Costa Rica que diz que o que aconteceu com Felipe Martins, pelo que parece está bem documentado, é sim considerado tortura, né? Você deixar a pessoa numa solitária, sem iluminação. No caso do Daniel Silveira, a gente ainda vai ver, né? Mas está sendo negado a ele, foi negado a ele durante muito tempo ir aos médicos. Inclusive, ele foi preso de novo pelo crime de ir ao médico, né? Assim como outra senhorinha, né? Foi presa por ter ido à fisioterapia, né? Quebrando assim as cautelares. Enfim, o uso de tortura também como ferramenta de dissuasão também é uma coisa presente aí na obra do George Orwell. E óbvio, eu só estou falando de 1984, tá? Você imagine que temos também a Revolução dos Bichos, que é muito famosa, né? E na Revolução dos Bichos, tudo que é feito, uma das justificativas é não deixar o Bola de Neve voltar e também não deixar o Fazendeiro voltar, né? O Sr. Jones. Ou seja, uma narrativa onde tudo se justifica, onde os fins justificam os meios, né? Para que a gente não volte a ter, no nosso caso aqui no Brasil, um presidente que, meu Deus, debochou das vítimas de Covid, né? Que, meu Deus do céu, fica andando de jet ski por aí, né? Que fala mal da vacina. Nossa, que absurdo, né? Mas que não está envolvido em nenhum crime de corrupção, que inclusive devolveu a economia muito bem depois da pandemia, né? Devolveu a economia no positivo, que é o nosso dinheiro, tá, gente? Quando a gente fala economia, é o nosso dinheiro, não é coisa de Faria Lima, não. Basicamente, que não está fazendo dívida com o nosso dinheiro, né? Enfim, presidente que tinha uma responsabilidade aí do ponto de vista econômico e fiscal.
E que no final das contas, mesmo na área da saúde, você concordando ou não com ele, aparentemente a vacina apresentou alguns problemas sim, enquanto a cloroquina, né, que foi a sugestão dele, realmente teria amenizado os problemas, né? E hoje em dia a gente pode falar disso, né? É um assunto até delicado, porque eu muitas vezes dou treinamento de segurança e eu tenho que explicar pro pessoal, falar, ó, máscara, quando você vai usar uma máscara no espaço confinado, qualquer lugar, você tem que se preocupar com o agente contaminante, né, para selecionar bem o filtro da sua máscara, por exemplo, se vai ser um filtro mecânico, filtro químico. Você tem que fazer um teste de vedação, né, para garantir que minha barba, por exemplo, impediria que eu fizesse um trabalho aí com máscara, né? Não dá para vedar nada com essa barba. Mas eu falo tudo isso e às vezes algum aluno questiona, fala, pô, mas a gente aprendeu que se eu tivesse visto uma máscara de pano, ela me protege de um vírus mortal. Você tá falando que isso tá errado, né? E agora, finalmente, né, em 2025, eu posso falar sim, isso está muito errado, né? Numa época a gente não podia falar sobre isso, né? Porque democracia orwelliana, né? Se você quer mais vídeos desse tipo, segue a gente aqui no canal. O link para comprar vários livros aí do George Orwell, né? Tem a versão em quadrinhos, tem a versão escrita, tem a versão em áudio, né? Inclusive tem essa versão nova em áudio aí que eu falei dela já em outro vídeo. Vou deixar ele aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo que não só fala dos livros, mas que traz essa conexão com a nossa vida real, me segue aqui no canal para a gente falar um pouco mais disso. Um abraço para vocês e boa viagem!